A Lista de Schindler, uma lição de esperança e humanidade. Em 1993, Steven Spielberg trouxe às telonas uma história, que permaneceu silenciada desde os trágicos eventos do Holocausto. A Lista de Schindler narra a saga de Oskar Schindler, membro do Partido Nazista, que usou sua influência para salvar mais de 1000 judeus, recrutando-os para trabalhar em sua fábrica polonesa. Antes de explorarmos alguns fatos fascinantes dessa incrível produção, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais histórias emocionantes e curiosidades do cinema. Thomas Keneally, autor do livro Schindler Art, que inspirou o filme, ouviu pela primeira vez a história na loja de artigos de couro de Beverly Hills. Leopold Page, um sobrevivente do Holocausto, compartilhou os detalhes impressionantes, tornando-se consultor do filme. 7 listas foram feitas por Oskar Schindler e seus associados durante a guerra, e 4 delas são conhecidas por ainda existirem. O filme refere-se às 2 primeiras listas criadas em 1944, também conhecidas como as Listas da Vida. As 5 listas subsequentes foram atualizações das 2 primeiras versões, que incluíam os nomes de mais de 1000 judeus que Schindler salvou, recrutando-os para trabalhar em sua fábrica. A história começa em 1939, quando Schindler chega a Cracóvia, na Polônia, para montar uma fábrica de munições para os nazistas. Schindler é um homem pragmático e oportunista, e inicialmente não se preocupa com o destino dos judeus. No entanto, ele logo começa a se sensibilizar com a situação deles, e começa a usar sua influência para protegê-los. Schindler começa a contratar judeus para trabalhar em sua fábrica, sabendo que eles estarão mais seguros sob sua proteção. Ele também usa sua influência para negociar com os nazistas, conseguindo que eles liberem judeus da deportação para os campos de concentração. Ao longo do tempo, Schindler amplia sua lista de trabalhadores judeus, chegando a mais de 1000 pessoas. Ele os protege de todos os modos possíveis, incluindo subornando oficiais nazistas, escondendo-os em sua fábrica e até mesmo pagando por suas passagens para fora da Polônia. Em 1944, os nazistas fecham a fábrica de Schindler e enviam os judeus restantes para os campos de concentração. Schindler consegue escapar da Polônia, mas nunca esquece os judeus que salvou. Ele continua a ajudar os sobreviventes do Holocausto após a guerra, e morre em 1974. A Lista de Schindler é um filme poderoso e comovente que conta uma história de esperança e humanidade em meio às trevas do Holocausto. O filme é um lembrete de que mesmo em tempos de escuridão, sempre há pessoas que se levantam para fazer a diferença. Steven Spielberg soube de Schindler no início dos anos 1980. Eventualmente, o estúdio comprou os direitos do livro, e quando Page se encontrou com Spielberg para discutir a história, o diretor prometeu ao sobrevivente do Holocausto que faria a adaptação cinematográfica dentro de 10 anos. O projeto ficou estagnado por mais de uma década porque Spielberg relutava em abordar um assunto tão sério. Antes de Spielberg concordar em fazer o filme, ele tentou conseguir outros diretores para fazê-lo. Parte da relutância de Spielberg em fazer a Lista de Schindler era que ele não se sentia preparado ou maduro o suficiente para abordar um filme sobre o Holocausto. Então, ele tentou recrutar outros diretores para o filme. Primeiro, abordou o diretor Roman Polanski, um sobrevivente do Holocausto cuja própria mãe foi morta em Auschwitz. Polanski recusou, mas acabou fazendo seu próprio filme sobre o Holocausto, The Pianist, que lhe rendeu um Oscar de melhor diretor em 2003. Spielberg então ofereceu o filme ao diretor Sidney Pollack, que também recusou. O trabalho foi então oferecido ao lendário cineasta Martin Scorsese, que aceitou. Scorsese estava prestes a colocar o filme em produção quando Spielberg teve uma epifania no set da história revisionista de Peter Pan, Hook, e percebeu que estava finalmente preparado para fazer a Lista de Schindler. Para compensar a mudança de ideia, Spielberg trocou os direitos de um filme que ele estava desenvolvendo por Scorsese, que o transformaria em seu próximo filme, o remake de Cape Fear. Devido à demora de Spielberg até decidir fazer o filme, tanto que Steinberg e a Universal hesitaram. O filme do Holocausto em preto e branco de 3 horas e orçamento relativamente baixo de 23 milhões de dólares era muito arriscado, então eles pediram a Spielberg para fazer outro projeto que estava em gestação no estúdio, Jurassic Park. Faça primeiro o filme lucrativo de verão, disseram eles, e depois ele poderia ir e fazer seu projeto de paixão. Spielberg concordou, e ambos os filmes foram lançados em 1993, Jurassic Park em junho e A Lista de Schindler em dezembro. Embora Spielberg já fosse extremamente rico devido aos muitos filmes de grande orçamento que o tornaram um dos diretores mais bem-sucedidos de Hollywood, ele decidiu que uma história tão importante quanto A Lista de Schindler não deveria ser feita com olhos voltados para a recompensa financeira. O diretor renunciou ao seu salário pelo filme e a quaisquer ganhos que pudesse obter perpetuamente.
chamando qualquer ganho pessoal de dinheiro manchado de sangue. Em vez disso, Spielberg usou os lucros do filme para fundar a USC Shoah Foundation, estabelecida em 1994 para honrar e lembrar os sobreviventes do Holocausto, coletando recordações pessoais e entrevistas audiovisuais. A Lista de Schindler foi um sucesso de crítica e público, ganhando 7 Oscars, incluindo melhor filme e melhor diretor. O filme foi elogiado por sua honestidade e sensibilidade, e ajudou a aumentar a conscientização sobre o Holocausto. Filmado na Polônia, o filme enfrentou desafios, mas Spielberg fez pesquisa intensiva, visitando locais reais do Holocausto. A Menina de Vermelho, símbolo de inocência, foi baseada em Roma Ligoca, uma sobrevivente real. Spielberg queria filmar em polonês e alemão, mas optou pelo inglês para manter a intensidade visual. A decisão de filmar em preto e branco foi contestada, mas Spielberg e Janusz Kaminski perseveraram. Em seu 25º aniversário, Spielberg acredita que o filme é mais relevante do que nunca, dada a escalada dos crimes de ódio desde 2016. Reviva a emoção e a coragem desta obra-prima que transcende o tempo. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada pela história dessa incrível obra do cinema. Se gostou, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais conteúdo fascinante. Até a próxima viagem ao mundo do cinema!